Olá, sejam bem-vindos à nossa série de entrevistas Saúde é com o SESI. Hoje vamos conversar sobre o isolamento social e saúde mental com a nossa convidada Icleia Dória. Icleia é psicóloga, mestre em Psicologia Organizacional e do Trabalho pela Universidade Federal da Bahia e atua como consultora em Psicologia para o SESI Bahia e em Inteligência Emocional para a Centrípeta Educação. Bem-vinda, Icleia. Obrigada, é um prazer estar aqui hoje. SESI Saúde, saúde é com o SESI. Com a mudança repentina dos hábitos diários e isolamento em casa, muitas pessoas têm sentido algum tipo de desconforto emocional. Sintomas como ansiedade, estresse, depressão aumentaram ultimamente. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. De que maneira esse período de isolamento social tem interferido na vida das pessoas, Icleia? O isolamento social ele atinge uma característica fundamental da natureza humana, que é o convívio social. Nós, seres humanos, somos biologicamente adaptados e evoluímos para viver em sociedade. Então, na medida em que a gente nasceu para viver em sociedade, se faz em comunidade, a gente tende a valorizar os relacionamentos que criamos, né? E tendemos a manter os contatos entre as pessoas de quem gostamos. Então, o isolamento social, ele exige não corte de laços, mas a diminuir a frequência desse contato, né, desses encontros. Então, muitas pessoas se veem no dilema entre sentir a vontade de encontrar as pessoas que gosta, quem deseja ver, e a necessidade de não encontrar devido à propagação do vírus. Então, esse dilema ele é ainda maior quando as pessoas precisam cuidar de entes queridos. Então, ela se vê na necessidade de encontrar, ao mesmo tempo na necessidade de não encontrar e ainda precisando oferecer cuidados, né, algum tipo de apoio, de atenção. Então, essa questão do isolamento, que eu particularmente prefiro falar em distanciamento físico e não distanciamento social, ele atinge essa característica do ser humano, que é a do convívio. Então, vai além da mera necessidade de distração. Atinge essa questão da natureza para a qual nós evoluímos. Como seria possível reconhecer os sintomas de sofrimento mental que a gente pode estar desenvolvendo no dia a dia? Bom, os sintomas e os sinais de um sofrimento mental, eles são muitos e eles podem variar de pessoa a pessoa. Então, cada indivíduo manifesta de uma forma. Daí a importância que cada um observe a si mesmo e preste atenção se sofreu algum tipo de alteração no seu comportamento, muito mais frequentemente nesse período da pandemia. Esses sinais, esses sintomas, eles tendem a se manifestar como alterações comportamentais, como, por exemplo, alteração de sono, alterações nos hábitos alimentares, então passou a comer mais alimentos ou tem tido dificuldade de ter apetite ou de se alimentar, alterações no interesse com relação às coisas que costumava gostar e fazer, então a diminuição desse interesse, ou ainda um certo tipo de irritação, impaciência, além de apatia. Então esses são alguns dos sintomas gerais, mas também é possível que a pessoa apresente sintomas mais biológicos, digamos assim. Então a pessoa pode sofrer com alterações gastrointestinais, ela pode também sofrer com enxaquecas, alteração na frequência cardíaca. Então muitos são esses sinais. É importante que a pessoa observe a si mesma, identifique como o corpo agia antes da pandemia ocorrer e se houve alguma alteração a partir da ocorrência da pandemia. E aí sim, percebendo essa ocorrência, né, e tentar entender ali o nível do impacto provocado pela pandemia no próprio comportamento. Para lidar melhor com essa mudança de rotina no dia a dia e o trabalho remoto, qual seria a sua recomendação ou sua dica para que a pessoa consiga ter uma produtividade ou manter a produtividade e ao mesmo tempo respeitar a própria saúde mental? O trabalho remoto é um desafio por si só em muitas medidas, né, em muitas dimensões. Para falar especificamente de produtividade, um ponto importante é que a pessoa estabeleça uma rotina. Tente manter ali alguma agenda que organize o dia a dia dela ao longo, né, do trabalho, ao longo, né, do passar do tempo. Então essa rotina, ela precisa ter alguns marcos, né, que funcionam como limites até onde ir e até onde se deve ficar. Então é importante que a pessoa acorde e durma em horários parecidos todos os dias, que ela tente fazer também as suas refeições nos mesmos horários e separe um momento específico do seu dia para se alimentar, né? Que ela não fique ali fazendo a refeição e trabalhando ao mesmo tempo, né? Que ela pare de trabalhar, se alimente e volte ao trabalho.
Para além, né, do estabelecimento dessa rotina, que pode ser mais ou menos flexível, a depender do gosto de cada um, é importante também que ela coloque as atividades do dia, né, que ela elenque essas atividades com uma lista de coisas a fazer, priorizando aquilo que é importante, aquilo que não pode deixar de ser entregue naquele dia em específico. Isso dá a ela um direcionamento, um norte. Ela sabe como o dia vai terminar e ela também ela sabe como o dia vai começar e também imagina como o dia vai terminar. Então, além desses marcos e da priorização a partir de uma lista, vale a pena também inserir em alguns momentos pausas para descanso de alguns minutos. Isso é mais que suficiente para que a pessoa tire o foco da atenção na atividade que ela está executando naquele momento e se volte para uma outra coisa e em seguida retorne para a atividade. Só esse deslocamento de atenção entre uma coisa e outra já ajuda a produtividade, inclusive, porque às vezes a pessoa volta com outro olhar, com um pouco mais de criatividade, com um pouco mais de gás. Isso ajuda a manter esse desempenho dentro do home office, sem abrir mão da saúde mental e física nesse momento. Existem práticas complementares que podem contribuir para essa manutenção da saúde mental que a gente pode fazer em casa? Se sim, quais seriam essas práticas? Bom, existem algumas práticas que são básicas e já são fortemente recomendadas por diversos motivos, como, por exemplo, manter uma alimentação saudável, manter também uma rotina de exercício físico, ainda que seja exercício físico adaptado à condição do isolamento dentro de casa, né, que não possa sair, mas que precise ali se adaptar a esse novo espaço. Também é importante que a pessoa busque aprender algo novo, né, desenvolver algo novo. Esse momento tem exigido que a gente se volte muito para dentro. A gente está o tempo todo dentro de casa. E às vezes essa rotina do dia a dia, sempre no mesmo espaço, sempre nos mesmos locais, diminui um pouco a nossa criatividade. Então, se a gente puder aprender uma atividade nova, isso não só exercita a mente, como também mostra que a pessoa está viva, né? Ela se sente mais vigorosa. Então, é interessante que ela busque aprender algo novo, colocando isso em prática em alguma medida. Pode ser algo que ela sempre desejou aprender e nunca teve oportunidade, pode ser também algo que ela nunca imaginou fazer e, por que não, né, se arriscar, tentar alguma coisa diferente. Para além disso, existem também outros caminhos. Uma técnica que é muito difundida e que tem tido excelentes resultados com relação ao controle de ansiedade, por exemplo, é o Mindfulness, que é um exercício voltado à meditação em que a pessoa tenta manter a atenção no momento presente. Então, quando ela volta a atenção para aquele momento em que ela está vivendo, ela tira o foco do passado e do futuro, que é algo que pode gerar algum tipo de angústia. Então, tentar praticar atividades como essa, como a do Mindfulness, também ajuda como um hábito que pode aliviar a tensão relacionada à pandemia. E de que maneira o nosso olhar e uma atitude empática pode fazer a diferença para quem pode estar sofrendo com o isolamento? Pode fazer toda a diferença. O olhar cuidadoso nesse momento pode ser a boia salvadora de alguém que está vivendo um sofrimento mental, por exemplo. Muitas pessoas que estão apresentando os primeiros sintomas de sofrimento emocional, elas ainda têm dificuldade de reconhecer o que estão vivenciando. Mas se alguém próximo percebe uma mudança nessa pessoa e sinaliza a ela que alguma coisa está acontecendo, pode ajudar a essa pessoa que está em sofrimento a encontrar um caminho para sair dessa situação de enclausuramento, de dor emocional. Então, esse olhar é importante no sentido de observar o outro realmente, verificar se houve alguma alteração, se a pessoa mudou, ela não era assim, agora ela está se comportando de uma forma diferente do habitual, alguma coisa está acontecendo. Então, esse olhar é muito importante, ao mesmo tempo que no olhar é preciso ter a postura empática dita por você. Em que sentido? Ao se aproximar da pessoa, perguntar a ela se tem algo acontecendo, se isso que está acontecendo está fazendo ela sofrer, em que medida esse sofrimento está acontecendo, se é possível fazer alguma coisa, como fazer, o que fazer. É muito importante ouvir do outro aquilo que pode ser feito. Muitas vezes a gente assume que quem está passando por um sofrimento emocional não tem condições de tomar decisões sobre si mesmo. Isso não é verdade. É importante que a gente escute o que o outro tem a dizer para que ajude o outro a encontrar o melhor caminho dentro daquilo que é possível fazer. Então, esse olhar empático vai muito no sentido de mostrar que está atento e que apoia o outro nas decisões que ele tomar, ajudando assim a sair dessa situação de sofrimento. Para a gente concluir,
Qual mensagem você gostaria de deixar para as pessoas que estão nos assistindo em relação aos cuidados com a própria saúde mental? A minha mensagem vai se desdobrar em duas. Primeiro, eu vou retomar um pouco da resposta à primeira pergunta e falar da questão do convívio social. Bom, se o ser humano se faz no convívio social, é ele também que constrói essa comunidade, essa sociedade onde ele está inserido. Então, a sociedade produz o homem produz a sociedade. Nesse sentido, os comportamentos individuais, eles moldam essa comunidade em que ele está inserido. Se os comportamentos individuais não são saudáveis, a tendência que a comunidade também não seja saudável é grande e vice-versa. Então, é importante que a gente observe os nossos próprios comportamentos e pense: qual é o impacto da minha ação nos outros, nessa comunidade em que eu estou inserido? Porque se o meu comportamento gera algum tipo de impacto negativo ou de algum modo lesiona a comunidade em que eu estou inserido, é muito provável que esse impacto se volte contra mim também em algum momento. Então, cuidar da saúde mental é também prestar atenção no tipo de atitude individual que tem sido tomada. Além disso, prestar muita atenção a si mesmo. Então, é observar os próprios comportamentos e observar os sentimentos atrelados a esses comportamentos. Os meus sentimentos, ultimamente, eles estão muito relacionados à dor, ao sofrimento, ao incômodo, à angústia, à frustração? Se sim, é importante prestar atenção a isso e talvez, a depender das consequências que esses sentimentos estejam gerando na sua vida, quer dizer, se esses sentimentos têm diminuído a sua funcionalidade, têm diminuído a sua capacidade de desempenhar as atividades do dia a dia, é muito provável que já esteja em curso um adoecimento mental. E aí é preciso procurar um especialista, psicólogos, para que em conjunto possam encontrar o melhor caminho a ser tomado. Muito obrigada, Ecleia, por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui e por contribuir tanto com a riqueza de informações que você trouxe na sua entrevista. Tá? Eu que agradeço. Foi um prazer tê-la conosco. Terminamos por aqui e até a próxima. SESI Saúde, saúde é com SESI.